Olá pessoal, tudo bem? Muito bem. Eu sou o Márcio Aurélio, esse é o canal Raiz Trabalhista. É um espaço que vocês sabem de debate político, feito por militantes políticos do PDT, Partido Democrático Trabalhista, daqui de Santos, e portanto com uma abordagem, uma visão política da arte, da cultura, da saúde e também do meio ambiente. E nós recebemos hoje a visita de um professor que nos brindou com a palestra no primeiro encontro de fundação do MCT, Movimento Comunitário Trabalhista. E ele está aqui para conversar conosco. Eu estou aqui com o professor Marcos Pasco Antônio, um professor de História, mas um militante das causas ambientalistas e também um atleta do mar. Obrigado por você ter vindo e a palestra foi sensacional. Nós gravamos a palestra, nós vamos colocar no nosso canal, né, para a gente ter oportunidade de assisti-la novamente, porque realmente você deu, não foi uma palestra, foi uma aula. Muito obrigado. Para mim é um prazer, né, Márcio? A gente está aí nessa luta, né, política ambiental já tem um tempo. Eu estou aqui em Santos desde 2002, né, já tinha algumas atividades políticas, mas aqui também absorvi essa questão ambiental aí, por ter fundado um instituto, que até hoje está aí, que é o Instituto Mar Azul, de Preservação Ambiental, ter fundado uma escola, Icama Brasil Surf School, que é uma escola de surf e stand-up, onde a gente trabalha com as crianças, com os jovens, com os adultos, também com os idosos, a importância do mar, né, a importância da preservação através do surf, através do stand-up, que na verdade são iscas para a gente discutir a questão ambiental. Mas é um grande prazer estar aí com vocês, né, iniciando esse trabalho coletivamente. Para mim aliás, eu tenho uma grande gratidão por você ter me convidado para a gente poder estar conversando hoje aqui. Muito bem. Eu lembro da Rio 92. Foi no início da década de 90 que o mundo começou a se preocupar de verdade com a questão da sustentabilidade, da ecologia, sustentação do planeta. No início até nós tínhamos aí a visita persistente do cantor Sting, né? Sim. E se vinculava, se relacionava muito essa luta ambientalista com a coisa meio romântica, né? E aí eles construíram o PV, aquela coisa do cabeludo, de rabinho de cavalo, tá, dizendo, tá, o pessoal de boa, só quer ficar na mata, tal. Sim. E agora, nós estamos vivendo uma situação prevista, né, há 30, 40 anos, né, de degradação do planeta. Não é mais uma coisa de doidão, é uma coisa de cientista, por mais que haja gente que diz que não acredita. Eu acho que, por mim, ciência não é fé. Sim. Ciência não é religião, ciência é fato, é empírico, comprovadamente uma questão que está colocada no nosso planeta. Então, o que é legal, né, de você dizer isso é que a ciência se combate com ciência, né? Então a leitura científica ela é fundamental, junto com a leitura filosófica, a leitura literária, né? Para a gente poder contrapor. O romantismo, que é muito legal, é muito interessante, mas ele foi superado aí por problemas sérios que a gente tem, né? Eu diria que talvez eu seja atrevido no que eu vou dizer, mas é um romantismo superado por uma realidade, né? A realidade hoje é outra, né? Uma realidade do capital, de um capital que vem forte, né? Para você criar não só uma apropriação da natureza, mas um sucateamento dela também, quer dizer, não é só mais aquele extrativismo do século XVI, século XVII, hoje ganha outras dimensões, porque esse capital ele é internacional. Então, quando a gente fala de preservação do que é nacional, né? Não é uma característica paternalista, né, nacionalista no sentido extremo, xenofóbico com a questão do meio ambiente. Não, pelo contrário, é a questão que a gente coloca de ajuda ao planeta mesmo, porque a questão climática é uma questão hoje universal, né? E a gente aí com a Amazônia, com os nossos mares, com todo esse processo de poluição que tem acontecido, né? Aliás, é muito interessante que de uma forma até coincidente, né? A gente tem esse meio ambiente não só pela questão da Amazônia, né, que para nós é preocupante, porque envolve a questão indígena, né, então a questão do homem está colocada, mas também a questão do meio ambiente, principalmente em relação aos nossos mares, né, porque também envolve o homem, né, envolve o pescador, envolve aquele indivíduo que trabalha do turismo, envolve aquele indivíduo que gosta de remar, que gosta de pegar onda, de nadar, enfim. Sim. Então entender, eu acho que essa é um pensar interessante,
que quando a gente fala de meio ambiente e questão climática, não é só a fauna e a flora, né? Mas tem que pensar no homem também, quer dizer. É porque quando se fala em ambientalismo, se remete, assim, o senso comum à mata, a floresta, as plantinhas, passarinhos. Na verdade, a questão ambiental está colocada aqui no bairro, na sua vizinhança. Então, a partir do momento que você vive uma sociedade capitalista de extremo consumo, não é? Em que você não bebe mais uma água de uma talha de barro. Não é? Você bebe a água de uma garrafinha de plástico. Esse plástico vai para onde? Está indo para onde? Quer dizer, existe uma finitude, né? Existe é como um balde, uma hora vai encher. E aí, como é que vai ser reinventado esse planeta para que novas gerações consigam ter uma vida com qualidade, preservada? Então, e você toca num ponto muito interessante que é a questão do consumo, né? A questão do consumo hoje ela ganhou uma dimensão muito grande, né? Que deriva da própria Revolução Industrial, né? do século XVIII. E hoje, estudos mostram, Márcio, que é praticamente impossível acabar com o lixo. O lixo não será exterminado do planeta. Isso vai demorar milhares e milhares de anos para acontecer. E aí você pode pensar, bom, mas então como é que eu resolvo isso? Eu tenho que parar de produzir, tá? E parar de produzir significa minimalizar as coisas, né? Ter uma vida um pouco mais simples, com menos quantidade, né? Onde eu possa fazer com que outras gerações possam desfrutar dessa condição do lixo. Agora, isso também é um aspecto que a gente tem que pensar no micro pensar, né? Digamos assim. Por quê? Porque a questão do planeta é preocupante, ok? A questão do país é preocupante, mas a questão do Estado e principalmente dos municípios ela é preocupante também. Então, por exemplo, em Santos a gente tem um problema da entrada de navio, que levanta muito material tóxico, que polui toda a Bahia, né? A gente tem o problema do emissário, que por conta desse bull, né, imobiliário que a cidade deu, o que também não caberia, porque é uma cidade costeira, né? Quantidade enorme de edifícios de 25, 30 andares, onde a ventilação não consegue chegar mais, né? Em quarteirões lá dentro. A questão dos canais, né? Que são depositados uma quantidade enorme de lixo que vai para os mares. Então, assim, a gente tem que pensar urgentemente nas questões municipais. Eu tenho uma dimensão de que essa multiplicação da municipalidade em relação à preservação, ao cuidado com o meio ambiente, à conscientização, né, principalmente nas escolas, porque eu entendo que a escola é o núcleo pensante da sociedade, ok? Pelo menos deveria ser, né? Que seria interessante para a multiplicação dos municípios, porque quando a gente fala de Santos, por exemplo, né, que é uma cidade litorânea, é diferente de Campinas, né? É diferente de Bauru. É outro ecossistema. É outro ecossistema. Então, assim, pensar nos problemas regionalizados não é pensar no próprio umbigo, mas é o contrário, é fazer um trabalho do micro para o macro, para você pelo menos começar a resolver essas questões planetárias. Então você fica achando que o mundo está lá no outro mundo e acaba não resolvendo o seu mundo aqui, né? Quando a gente tem toda a questão de educação e de cultura, né? Quer dizer, é discutir isso e você veja a irresponsabilidade dessas pessoas que nos governaram, né? Quer dizer, da crueldade, né? Eu acho assim, será que é responsabilidade? É ingenuidade? É ignorância? Não, como é que se classifica? Então, eu tenho porque essas pessoas tinham que ser responsabilizadas. Sim, claro, não tenha dúvida. Eu tenho assim uma dimensão de que a gente... por exemplo, quando nós construímos nossos estados nacionais, ok? Que era a ideia de se construir um estado nacional contrapondo ao centralismo monárquico, né? Há mudanças da aristocracia para a burguesia, isso é inegável, né? No aspecto do homem, do trabalho que existe com as mulheres e assim por diante, né? A mulher aristocrata não é a mulher burguesa. Quando você lê Madame Bovary do Flaubert, você vê isso, né? Mas assim, esse Estado Nacional nos trouxe uma ideia de lucratividade e do capital acima de tudo. Então essa é uma preocupação que a gente tem, né? E de lá para cá isso ganhou uma dimensão... O lucro, a economia, a grana, acima do ser humano. E é engraçado porque não se investe, ok? Nas discussões políticas coletivas, né? O que eu chamo de discussões políticas coletivas? Por exemplo, quando a gente fala de escola... A gente tem que falar dos grêmios estudantis, das APMs, das associações de moradores, né? Dentro das escolas, nos conselhos de escola, né? Então, assim... a comunidade acadêmica. Comunidade, entender. Porque quando o ser humano se apropria de alguma coisa, ele passa a entender aquilo como algo dele, ok? Quando eu tenho
pertencimento. Pertencimento. E quando esse pertencimento é coletivo, porque o que te afeta me preocupa. Sim, porque nós somos coletivos, entendeu? Isso é uma questão. Mas essa é a origem da nossa formação social, né, tribal, né? Sim. É porque as tribos só sobreviviam, né? Que não eram bandos. Se o grupo né? estivesse forte. Estivesse forte. Porque o que era bando não tinha organização. Sim. O que era bando se dissipava. E aí não se nega, por exemplo, isso é uma coisa legal nas tribos, né? Pensando um pouco a questão antropológica, não se nega a hierarquia, não se nega a liderança, mas em nome do coletivo. E toda vez que esses líderes não são coletivos, são individuais com presunções particulares, eles precisam ser destituídos. Isso os próprios pensadores contratualistas, né, como Hobbes, como Locke, né, como Montesquieu, nos coloca. Quer dizer, o Estado sendo um lugar de organização da sociedade, eu estou falando do século XVIII, por exemplo, né, e que esses líderes, ao estarem numa condição de pensamento não coletivo, mas individual de um determinado grupo, não podem continuar sendo líderes. Muito bem, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas um trabalho de formiguinha, e você como professor tem essa oportunidade de dar uma dimensão mais coletiva a partir do seu próprio exercício profissional. E aqui dentro do PDT, nós estamos aqui com um militante do PDT, um membro do MCT, do Movimento Comunitário Trabalhista, e a intenção nossa é gerar essa discussão, só o fato da gente estar discutindo, nos dispondo a colocar isso em rede, né? E isso aí já começa a dar uma dimensão, fomentar a discussão, atrair pessoas para isso, porque a gente não pode pensar que a coisa vai acabar. Você sabe, Márcio, que tem uma coisa muito legal. As grandes revoluções não surgiram de grandes ideias, mas de pequenas ideias. São as pequenas ideias as pequenas ideias surgem de uma indignação, de um acúmulo de dados, né? Surge de um processo de você ter uma condição maior construída para isso, né? E eu gosto muito de citar Maquiavel, porque Maquiavel é uma figura interessante, apesar que há todo um pensamento meio que forte sobre Maquiavel, mas Maquiavel nos diz uma coisa muito interessante: toda transformação é luta política. Sim. Ela não é natural. Né? Ela não vem das divindades. Então a luta política, o fato da gente tá num partido... E não é espontânea. Sim, como a gente está num partido como o PDT, tá? Dentro do MST, né? Pensando essa questão de reconstrução, projetando discussões para que as pessoas possam ver e possam vir conversar com a gente, né? Venha debater com a gente aqui dentro. Isso é fundamental para as transformações. Eu não vamos nos estender. O importante é a apresentação, a colocação do tema, pôr em debate. A palestra ficou maravilhosa, você está de parabéns pelo conteúdo, pela consistência da sua apresentação. Estamos também colocando a palestra à disposição no nosso canal. E eu te agradeço. Marcelo, muito obrigado, cara, você é um quadro realmente preparado intelectualmente e vai trazer para nós bastante conteúdo e bastante força também e energia. Mas você sabe que eu só existo porque eu fui provocado pelo seu convite. Se não fosse o seu convite, eu não estaria aqui. Que ótimo. Legal, meu irmão. Um grande abraço. Obrigado a vocês. Um grande aloha. Valeu.